Sejam bem-vindos novamente ao podcast para Mindfulness em Músicos. Este é o episódio número 2 e o meu nome é Diogo. Meu nome é Mariana. Eu sou a Ana. Eu sou a Maria. E eu sou a Inês. Então hoje temos aqui presente uma convidada especial, a Inês, que vai partilhar connosco a sua experiência como estudante de música, sobre o seu percurso e também relativamente à experiência na ansiedade na performance. Então, podes falar um pouco sobre ti? Eu comecei a estudar música aos 10 anos, em Vizela, na academia lá da minha terra. E pronto, desde aí começou a surgir o meu gosto pela música, bastante forte, na verdade. E decidi seguir para o secundário. No secundário estudei em Guimarães, estive lá desde 2015 a 2018, se não estou em erro. Agora ingressei, estou a acabar a universidade, a licenciatura em música na Universidade do Minho. E pronto, o meu percurso passa muito por aqui, por esta zona, tudo de Braga. Mas é isto, essencialmente. E ao longo desse percurso, quais foram os momentos mais significativos? Para mim, o mais significativo foi quando eu me apercebi que gostava mesmo de fazer isto para o resto da minha vida, que foi numa audição. Eu era miúda, cerca no 6º ano, provavelmente. Numa audição, nós fazíamos audições regularmente. Numa audição, não sei, daquela em específico, eu estava sinceramente liberta de qualquer vergonha, qualquer ansiedade. E então foi muito libertador para mim estar a tocar para pessoas e eu para os pais todos, né? Na altura eram os pais todos que iam ver. E foi muito giro, porque aí eu percebi que, sim, gosto muito disto, gostei muito desta sensação e provavelmente gostaria de fazer isto para o resto da minha vida. Foi aí que surgiu a primeira luzinha de que poderia ser um bom percurso. E que sensação é que tiveste? Não sei se consegues descrever mais um bocadinho. Ora bem, não sei, eu estava muito feliz, muito feliz. Eu sentia que não conseguia controlar, doía-me as bochechas estar a rir tanto, estava mesmo contente. Fiquei satisfeita com o meu trabalho nesse dia e estava mesmo no meu habitat, sabes? Estava assim, sentia-me em casa quase. Estava muito confortável, muito descontraída e acho que é isso. Sim. Tens mais algum momento que gostasses de partilhar? Ok. Depois foram uma compilação de vários. Tenho um em Guimarães que me marcou muito, que por acaso não está relacionado com a flauta, está relacionado com a música em si. Pois eu não sei se sim, porque eu não disse, é verdade. É verdade. Eu sou flautista, toco flauta transversal. Uma coisa importante, não é? Devia ter dito, mas estava a dizer ok, que não estava necessariamente relacionado com a flauta, mas foi quando fizemos em coro a Paixão Segundo São João. E tinha. Não sei se estavas lá. Não, foi o ano antes de eu entrar. É que foi muito bom. Eu estudei com ele. Exato, sim. É que foi muito bom. E teve toda uma encenação, deu muito trabalho. As pessoas de coro foram muito dedicadas, nós muito dedicados fomos. Houve uma tradução do texto em alemão para português, de todo o texto quase, e aquilo é muito grande. E foi assim uma coisa sensacional. Lembro-me de fechar as cortinas e olhar à minha bola e estava toda a gente a chorar. Foi muito, mas chorar de emoção, de comoção. Foi muito profundo aquilo. Foi uma ligação assim muito grande. Queremos uns com os outros e até com o palco em si, a sensação de palco. Foi muito bom. E eu senti-me muito, dessa vez, senti-me muito protegida de certa forma, no sentido de pouco exposta. Porque era muita gente mesmo. Então, primeiro a minha parte não era propriamente, não é? Éramos do coro, não era propriamente exposta, não é? Estamos a falar de um solista, mas ainda assim sentia sempre que estava aí no meio de um monte de pessoas que estava a fazer a mesma coisa que eu, a partilhar a mesma experiência que eu, e foi muito bom sentir isso. E todas as coisas anexadas a isso, foi muito bom. Marcou-me muito, sim. E estavas no teu 10º ano? 10º ano, sim. 10º ano, sim. Então tiveste aqui uma experiência bastante positiva ao longo da tua vida. Sim, sem dúvida, sim. Claro que não vou ser
irrealista. Há experiências negativas, mas eu acho que as positivas acabam sempre por se sobrepor. Pelo menos no meu percurso, aquilo que eu vivi, acabaram sempre por se sobrepor e numa medida muito maior do que as negativas. Acabam sempre por... Isso é bom. Sim, Essa sim. capacidade. Pronto, já nos falaste um pouco sobre os momentos mais significativos e agora também gostávamos de conhecer um pouco a tua experiência sobre ansiedade na performance. Se alguma vez sentiste ansiedade ou nervosismo relacionado com momentos de audição, de prova ou até de ensaio? Em relação a isso, é curioso que eu fui começando a descobrir a ansiedade à medida que ia crescendo. Porque quando eu era pequena, as primeiras audições, eu lembro-me que eu não... Nada, eu ia para lá, tocava e sem problema nenhum, não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha... Tu começaste a tocar quando? 10 anos, com 10 anos, sim. E quando é que achas que começaste a sentir mais essa ansiedade? A partir de que idade? Acho que foi mais por volta do 9º, 10º, por aí, sim. Quando comecei a fazer provas, quando decidi mesmo, pronto, era um ano fulcral para o meu percurso, não é? Porque ia fazer secundário em música, então tive que prestar provas, tive que começar a expor-me mais à avaliação, pronto, diga-se. E a partir daí comecei a experienciar vários desses momentos, não é? Acho que sempre tenho... Todas as vezes que subo ao palco tenho aquela sensação de mãos a tremer, a suores, dores de barriga, sempre. Só que depois quando entro, à medida que vou tocando, vou controlando. Não sei se por ser um instrumento de sopros ajuda. Eu acho que isso devia ser estudado, porque acho que ajuda mesmo, porque só o facto de termos que respirar, inspirar e expirar, e tentar controlar a respiração, de certa forma, porque, pelo menos para mim, eu sinto a respiração muito frágil, muito tremida, e procurar controlar acaba por me ajudar a acalmar e continuar a tocar sem tanto nervo. E pronto, sim. Acho que a partir daí fui começando a experienciar essas situações. Uhum. Então achas que por ser um instrumento de sopro que não te prejudica tanto, ajuda-te mais? Acho que sim. Pode ser só comigo. Isto se calhar não é necessariamente igual para todos os instrumentistas de sopro. Mas também estamos a falar. Sim. mas comigo eu sinto que me ajuda porque eu só o facto de ter que inspirar e expirar e inspirar a quantidade certa, expirar a quantidade certa, ou controlar, de certa forma gerir o ar, ajuda-te a baixar os níveis de ansiedade. Sim. Sim, eu acho que faz sentido, porque se tu estivesse a tocar um instrumento em que não tivesses controlar a respiração, a tua respiração podias estar ofegante, podias não ter esses ritmos que te fazem ter a boa performance. Engraçado, nunca me tinha lembrado disso. Eu por acaso até pensei que ias dizer que prejudicava por exemplo, estás numa audição, que ia prejudicar a audição o facto de estás mais ofegante ou... Sim, no início é sempre complicado. Porque é aquela coisa que estás a lutar contra ti próprio. É um bocado... Porque eu sinto que o meu tipo de nervosismo é muito resposta corporal. Ou seja, eu não estou a sentir aquela coisa de... Não é um pensamento, não é uma coisa que me deixa nervosa, é o meu corpo. Literalmente começa a transpirar, começa a tremer. Claro que, muito possivelmente, quase certeza está associado a mecanismos, pronto, do cérebro, ou impulsos do cérebro, mas é muito uma resposta corporal e eu sinto que no início é um bocado difícil controlar, mas depois à medida que vamos pegando um bocado de ar, parando um bocadinho ou bebendo um bocado de água, ou tem aqueles momentos de pausa, e depois também ouvir ajuda-me muito, porque de facto estou ali, ok, não estou só ali eu, está ali gente, vou ouvir o que estou a fazer, vou pensar no que estou a fazer, em vez de pensar que estou a ficar nervosa. Direcionar o pensamento mais para aquilo que estou a fazer e não tanto para aquilo que estou a sentir. Porque depois acaba por se complementar, de certa forma. E ajudar-se, eu acho. Sim. E já falaste um pouco do teu percurso, não é? Houve algum momento em que sentiste mais essa ansiedade durante a performance, de uma forma geral? Sim. Um momento muito marcado para mim pela negativa. Uma altura fui à Itália a um concurso e pronto, tive muito tempo de preparação,
uma preparação muito metódica. E na altura, pronto, fui, tudo ok, mas quando cheguei lá, chegou a minha prova e eu estava muito nervosa, ao ponto de eu não conseguir tocar. Foi mesmo curioso porque eu estava lá e estava a soprar e eu sentia que estava sob um grande esforço, mas não saía quase nada, sabes? Aquela sensação de não se ouvir quase som com tanto esforço, estava mesmo em esforço. E pronto, o júri notou isso e lembro-me que quando eles nos deram feedback, falaram comigo sobre isso, sobre o facto de se notar que eu estava muito ansiosa, muito nervosa e que isso afetou claramente a minha performance. Não pela positiva, não tanto pela positiva, obviamente, mas foi assim aquele que mais atrapalhou a performance em si, num nível mesmo grande. Porque de resto acabo sempre por conseguir controlar, de certa forma. Às vezes não sei bem como, mas acabo sempre por conseguir controlar, sim. Sim. Isso foi em que altura, esse concurso? Estava no segundo ano. Acho que sim, acho que foi segundo ano. Não tenho bem a certeza. E também sobre aquela altura final do 12º ano, tens o recital final do 8º grau, tens também as provas para a universidade. Como é que foi essa altura para ti? Foi de muito trabalho. Lembro-me de me sentir exausta mesmo, na altura, porque é complicado. Estamos a expor-nos a muitas avaliações diferentes, muitas pessoas diferentes, com muitos gostos diferentes e com um objetivo, não é? Todos nós temos esse objetivo, que é entrar na universidade. E, prestando provas, não é? Fica complicado de gerir. Há ali uma fase em que eu sinto ser necessário, mais do que dar propriamente atenção. Ok, não sei bem como pôr isto por palavras, mas mais do que propriamente dar atenção àquilo que efetivamente é performance, é dar atenção à nossa gestão emocional, de todos os comentários que vamos receber. Porque uma performance menos boa não poderá eventualmente influenciar numa próxima. Porque lá está, eventualmente tu queres entrar na universidade e então submeter-te a essa avaliação pode ser complicado de gerir emocionalmente. Mas lembro-me que em termos de ansiedade era muito uma coisa do momento. Eu nunca pensava muito nunca sofri muito por antecipação, era muito uma coisa do momento. No sentido de claro, obviamente queria sempre parecer bem, não é? Claro, não parecer bem, dar uma boa impressão, não é? Claro, as pessoas estão a me avaliar e eu queria ficar colocada. Então, claramente, pensava sobre isso e pensava sobre como é que iria ser a performance ou como é que iria tocar, de certa forma, assim, assado, se eles iam gostar, se não. Mas a minha ansiedade era sempre muito no momento. Manifestava-se assim mesmo. Antes da prova Forte, e sim. durante a prova? Sim. E no final então é que eu estava de todo. Porque no final, eu não sei, mas comigo funciona um bocado assim. O final para mim é quase uma reflexão sobre o que acabou de acontecer. E muitas vezes o estado de choque não me deixa, nem me recordo. Penso, o que é que eu acabei de fazer? Não sei. Dá-se-me assim um apagão, depois preciso de algum tempo para acalmar. O final às vezes até é mais complicado que o início para mim. Porque depois já tens mais informação, não é? Já tens como é que as pessoas reagiram, se eles gostaram ou não, se fizeram uma cara assim, se fizeram assado, se olharam para ti, se não. Todos esses comportamentos que agora já tens armazenados na tua mente e precisas de os processar. Mas geralmente para mim custa-me processar, demora-me, porque preciso me acalmar um bocado. Mas é isso, sim. Inês, para percebermos melhor, então, só para recapitular, os momentos em que tu sentes mais ansiedade pode ser audições, como tu referiste, e sim, também espetáculos? Ou... Sim, às vezes também para ensaios e para aulas, dependendo. Okay. Porque não há necessariamente um nível de avaliação, mas já há sempre aquela pressão do grupo. Mas não é necessariamente pouco saudável, muitas vezes até saudável, mas sentes aquela responsabilidade. Ok, eu estou num grupo, estou a tocar num grupo, nem que seja mais pequeno, então a minha parte influencia todas as outras. É muito
uma ligação desse género. Portanto, se a minha parte não estiver tão bem, a dos outros também não vai soar tão bem. Então, nesse sentido, tu sentes aquela responsabilidade e às vezes fica assim um bocado nervosa. Será que vou conseguir? Será que me vai sair aquela passagem? Mas sim, maioritariamente é antes de audições e provas. Sim. E em que ensaios é que sentes mais isso? Música de câmara. Sim, porque... E também orquestra, geralmente, porque tu tendo uma parte, seja que parte é que for, seja a parte que for, pronto, sendo um instrumentista de sopros, há mais exposição, né? Porque só há 2 de cada, geralmente, às vezes 1, não é? E então cada um tem uma parte importante, apesar de tudo. E essa exposição, às vezes, lá está, é aquela sensação de poderes estragar o trabalho dos outros. Então dá assim um bocadinho aquele choque elétrico assim a correr pela espinha, mas mais tranquilo do que noutras situações, sim. Mas a música de câmara é diferente, sim, porque como é um grupo mais pequeno, cada parte é muito importante e estão interligadas de forma a que todas sejam um. Então uma parte não ser tão bem influencia o resultado de todas as outras. E pode ser até um efeito dominó, não é? Acontece muito quando, por exemplo, os meus colegas falham uma passagem ou alguma coisa do género. Eu entro em stress. Eu penso, ok, agora temos que controlar esta situação, porque isto aconteceu. E então é um bocado aquela coisa de... Pensei nisto e agora vou falhar a seguir. Porque isto não foi bem, eu vou falhar a seguir. É um bocado... acontece-me um bocado assim. E ao contrário, acredito que também aconteça. Quando eu falho, os meus colegas também entram em stress. Mas pronto, são as coisas boas e as coisas menos boas de se tocarem a música de câmara. Mas faz muito bem, eu acho. E é aquela coisa de, ok, não vamos deixar o barco afundar. Não vamos deixar cair. Portanto, Acho que também já falaste um bocadinho dos teus sintomas, da ansiedade, falaste suor. Podes falar mais um bocadinho destes sintomas? Sim, para mim é geralmente suores. Eu transpiro muito das mãos e como eu toco um instrumento que se pega com as mãos, muitas vezes escorrega-me e é muito estressante. E às vezes também sou aqui, a flauta pousa aqui, muitas vezes escorrega também, então é um bocado mau eu se transpirar tanto, então, mas transpiro muito quando sou ansiosa e tremo, mas às vezes não é necessariamente só as mãos, as pernas, sinto as pernas a tremer. Lá está, a minha forma de soprar é inconstante. No início, era o que eu estava a dizer, primeiro que se dê para controlar é um bocado difícil porque é muito inconstante, é quase aquela sensação de que inspiras demasiado e tens demasiado ar e ao mesmo tempo estás a expirar e não estás a expirar o suficiente, então fica aquela coisa de o balão está quase para arrebentar, mas ao mesmo tempo estou sem ar, estou com muito, mas estou ao mesmo tempo com pouco. É muito curioso. E então às vezes é difícil de controlar essa coisa da respiração e fica muito inconstante. Depois aquelas dores de barriga assim antes de entrar costuma acontecer, mas não quer nada. Eu já sei que não quer nada porque já são muitos anos a fazer isto e são muitos anos as mesmas coisas e então uma pessoa já sabe o que é, não é? Mas sentes que a cada ano que passa esses sintomas vão diminuindo? Depende. Eu sinto que geralmente quanto maior o desafio, maiores são os sintomas. Mas, por exemplo, quanto mais eu me expuser, quanto mais eu tocar para pessoas, quanto mais eu for dar concertos ou fazer ensaios ou tocar em orquestra, menos sinto isso, porque começo a ganhar uma certa confiança, entre aspas, porque desta vez aconteceu assim, vamos ver como é que acontece na próxima, e na próxima, e na próxima, e começas a habituar-te às sensações e até aos sintomas, porque depois mesmo que aconteça, tu já sabes como é que vais fazer para gerir. Nesse aspecto, a pandemia foi muito má, porque de repente, pronto, já não podes tocar para ninguém, tudo o que fazes é gravações, e eu acho que já senti mais ansiedade para gravações do que propriamente para um concerto presencial. E então, pronto, nesse aspecto deixou de haver propriamente a exposição em palco. Então, quando voltamos, eu senti que redobrou ou triplicou as sensações que eu tinha antes.
porque de facto deixei de estar habituada a tocar para pessoas e foram 2 anos assim chatos nesse aspecto. Mas em relação a gravações, é muito aquela expectativa pessoal, do género. Por exemplo, eu tive que fazer gravações para provas de mestrado e para escolas. E caía muito naquele ciclo de repetir imensas vezes até estar perfeito. Mas não existe perfeito, porque se eu fosse a um concerto, se eu fosse tocar lá na prova, eu não ia, quase certeza que eu não ia acertar tudo. Isto é quase um dado adquirido para os músicos. Mas como era uma gravação, eu sabia que podia repetir, eu estava sempre a repetir. Então era um ciclo, é muito desgastante mesmo. E sentia mais aquela... o sofrer por antecipação antes de gravar. Eu desenvolvi muito essa coisa de um bocado de pavor a câmaras e a gravadores. Mas... e lá está, depois das sensações... depois voltar também foi difícil. Voltar a tocar para pessoas, porque... já não é só uma câmara a olhar para ti, não? Já são muitas outras pessoas. É um bocado... Foi assim um bocado complicado essa fase da pandemia, foi. Mas, pronto, agora, efetivamente, uma pessoa começa a expor-se mais e começa a controlar melhor. Agora, pronto, depois da pandemia foi o trabalho todo de uma vez, felizmente, ainda bem. Mas, pronto, voltei a ter a oportunidade de tocar várias vezes e sinto que agora voltei a desenvolver aqueles mecanismos que tinha antes. Não no mesmo nível, ainda falta, mas voltei a desenvolver ou começar a desenvolver esses mecanismos que tinha para controlar melhor a ansiedade e a performance em si. Sim. Tu há pouco também, quando falaste da tua entrada para a universidade, das provas, as tuas provas foram presenciais, não é? Mas quem estava nessa altura a fazer provas para entrar na universidade, na licenciatura, também deve ter passado por isso, de ter que fazer muitas gravações e assim, e de repente, sem nunca, se calhar... Porque acho que no secundário não é tanto essa tradição de fazer gravações em... Eu acho que em lado nenhum, sabe? No sentido de... A pandemia veio forçar a tecnologia para os músicos, de certa forma. Eu acredito que muita gente se grave e se ouça, porque é bom, faz bem. Gravaste e ouviste e percebes o que é que está mal, o que é que podias fazer melhor. Eu, por exemplo, detesto ouvir-me, porque eu sinto que sou a maior crítica de mim própria, percebes? E às vezes isso nem sempre é bom, mas... no nível saudável é bom. E acredito que as pessoas, se fossem gravando, mas estamos a falar de gravações para depois outras pessoas ouvirem e te darem uma nota e te avaliarem. Gravações que tu fizeste, imagina, durante 7 horas seguidas a tocar a mesma coisa. A procurar uma coisa que não existe propriamente. Ou acabaste por te ouvir e nesta falhei menos, nesta falhei mais, nesta fiz menos assim, mais assim. Ou seja, quais é que são os erros que eu vou querer deixar passar? Percebes? Não é uma coisa do momento, é uma coisa premeditada, muito premeditada. E isso começa a ser tenso, começa a ficar tenso, começa a deixar-te muito estressado. Eu pelo menos senti isso. E eu acho que o facto de forçar assim essa forma de avaliação nas pessoas foi muito pejorativo na forma delas, não digo tocarem, mas se calhar a forma como se sentem a tocar, eu acho. E pronto, sim, acho que isso influenciou de certa forma a forma das pessoas se verem a tocar, se ouvirem a tocar e até de se sentirem a tocar. Sim. Bem, já nos falaste então de ansiedade, de stress, de alguns dos sintomas que tu tens, mas agora gostávamos de perceber de que forma é que tu costumas lidar com essa ansiedade. Dependendo se é em grupo ou sozinha. Quando é em grupo, eu sinto-me melhor em grupo, sim, sem dúvida. Porque, lá está, tenho umas pessoas na mesma situação que eu. Então, não estou sozinha. Mas quando estou sozinha, é diferente. Eu, quando vou tocar sozinha, ou só com piano, ou alguma coisa do género, eu tenho a necessidade de estar isolada. De ficar mesmo no meu sítio só. Não sei bem se é... Eu acho que nem é propriamente a pensar, é só... Sei lá, às vezes vou ouvir uma música que não tem nada a ver com aquilo que eu vou tocar. Às vezes vou só olhar para a partitura e rever visualmente as partes mais complicadas, dizê-las para mim. Às vezes vou só estar no escuro. Eu gosto muito de estar no escuro e ajuda-me muito a acalmar, porque não tenho propriamente uma imagem ou... Os meus olhos não estão a captar nada, estou só ali, parece que estou só eu ali e gosto muito de estar no escuro e muitas vezes ajuda-me a relaxar. E são algumas das coisas que eu faço quando vou tocar sozinha. Quando vou tocar em grupo ajuda-me a rir muito, ajuda-me muito.
Eu tenho um grupo, por acaso, nesse aspecto, eles não devem saber, mas ajuda-me muito porque eles são muito engraçados. E antes dos concertos estamos todos a conversar. Eu rio muito antes de entrar e eu sinto que isso me faz bem, faz-nos anuviar e não estar a pensar noutras coisas, né? ou na performance em si, não se for por antecipação. E então ajuda-me bastante, sim. Além dessas formas que costumas utilizar para lidar com a ansiedade, quais são as formas de lidar com essa ansiedade que conheces? Eu já ouvi muitas pessoas a falar sobre o testemunho delas, muitas delas faziam yoga, não antes de performances, mas no geral, como um estilo de vida, e ajuda-as a estar calmas, de certa forma, ou parece que absorvem uma calma diferente. Faziam yoga, outras delas iam para fora do sítio onde iam tocar, iam para o ar livre, estar a apanhar ar, o sentido literal de apanhar ar. Outras é fumar. Conheço muitas pessoas, de facto, que antes de tocar fumam, porque sentem-se mais calmos. Não é? Pronto, não estou aqui a dizer que isto é necessariamente bom, não é? Mas é a forma que eles encontram de se acalmar. Portanto, sim, conheço algumas formas daquilo que me vão dizendo e daquilo que também vou fazendo. Os testemunhos dos outros, não é? Sim, Exato. sim. Ok. Uhum. Então, para ti, o que é que te ajuda e o que é que não te ajuda? Barulho não me ajuda nada, geralmente. E contacto com o público. Se eu estiver com o público, ou no meio do público, no sentido de, sei lá, passar pela sala onde o público está à espera para entrar, fico nervosa, porque parece que me estão a ver antes da hora certa, então parece que me estou a expor antes de ser a hora. E barulho incomoda-me bastante. Gosto de silêncio. Estás a falar de barulho, estou-me a lembrar agora, por exemplo, quando há concursos, às vezes põem os concorrentes todos numa sala antes. Detesto. Já fiz alguns concursos e para mim isso era péssimo. Eu não tocava nada, eu não aquecia nada, não conseguia. Porque era engraçado, porque depois, na verdade, não só te estás a expor, não estás a expor ao júri, mas estás a expor a outras pessoas que também vão fazer o mesmo concurso que tu, não é? Lá no fundo há aquela sensação de competitividade e eu não gosto nada dessa sensação. Sinto que deixei de fazer concurso muito por causa desse ambiente, sabes? Porque não é saudável para mim. Eu sei que não é saudável para mim. Quando a competitividade não é saudável, torna-se desconfortável, muito desconfortável. Então, quando era nas salas com toda a gente, eu pouco tocava, eu pouco aquecia. E nunca tocava a peça que ia tocar, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, sentia-me muito exposta. Então guardava só para o palco. E ficava lá só a tentar abstrair-me um bocadinho. Às vezes até ia lá fora apanhar ar e só entrava quando chegasse perto da minha vez. Estás a falar dos concursos, mas nas provas para as orquestras acaba por ser um ambiente. E para o ensino superior, sim, também. E provavelmente, se calhar, só não nos põem em salas paradas porque se calhar não há salas suficientes para toda a gente, é por uma questão, não é por mal, estás a ver? Então, de certa forma, sim, não há forma, mesmo que não gostes, tens de submeter e depois isso também é uma forma de tu te controlares até para a performance em si, porque lá está, temos de ser realistas, nós não vamos ter sempre as condições perfeitas para fazer as coisas que nós vamos fazer, não é? Inês, eu não sei se já ouviste falar de mindfulness ou já experimentaste? Experimentar nunca experimentei, já ouvi falar bastante até. Não profundamente, não sei muito bem o conceito, mais ou menos, mas se calhar tecnicamente não sei nada. Mas sim, já ouvi falar. Sim. O mindfulness é uma maneira de alcançar uma consciência profunda, focada, relaxada e de aceitarmos os nossos pensamentos, sentimentos, sensações sem julgamento. Apenas permitir à mente focar no momento presente, sem julgamentos, só com uma atitude de aceitação. Ok. E nós, a revisão da literatura que nós fizemos foi apresentar o mindfulness como uma solução para a ansiedade na performance musical. E era mais nesse sentido que nós queríamos falar do mindfulness. Ok, sim. Mais do que uma solução, é uma ferramenta, Sim, uma ferramenta. entre outras que pode ajudar os músicos. Certo. E até libertar um bocado de atenção, que falaste, que também é muito focado nisso. Muitos músicos, pelo que lemos, relatam, sentem muita tensão ao final do dia e sentem-se mesmo aliviados quando se focam na respiração, não é? Praticam mindfulness. Ok. Aliás, algumas das coisas que tu já referiste, como estar focada no que estás a fazer, na respiração, isso são tudo princípios ou pilares que estão dentro de mindfulness. Certo. Ok. Porque o que nós sentimos é que às vezes
há pessoas que já experimentaram, por exemplo, meditar, já experimentaram essa atenção mais focada, mas que não sabem muito bem que está enquadrada dentro deste modelo que é o mindfulness. Ok, sim. Pois, ok, faz sentido porque é possível que efetivamente as pessoas tenham alguns hábitos nesse sentido, até porque às vezes é preciso, não é? E faz bem, e faz-lhes bem, mas se calhar o conceito, pronto, se calhar é mais desconhecido, sim. Quando estás a lavar os dentes, por exemplo, quando estamos todos, não estamos a pensar sobre isso. E uma prática de mindfulness é, por exemplo, prestar atenção a atividades diárias mesmo, Certo. que nós já fazemos automaticamente. Fazemos-lo inconscientemente, Sim. mas não associamos ao próprio nome muitas vezes. Tipo, Não é? respirar, exato. Sim, não estamos Sim. a prestar atenção. Estás a pensar na sensação de escovar os dentes Certo, e o sabor até da pasta. certo. Isso é, por exemplo, uma prática de mindfulness. Mindfulness, sim. Sim. É designada como uma atividade mesmo da vida diária, cotidiana. Giro, certo. Ok. Interessante. Pronto. Eu acho que com este bocadinho já conseguimos perceber também um pouco da tua experiência, não é? Do teu percurso, dos momentos mais significativos para ti, de como é que experienciaste ao longo da tua vida esta questão da ansiedade relacionada com a performance, como é que tu lidas ou lidaste com isso. Por isso acho que também já conseguimos cumprir o nosso objetivo, que era dar voz a alguém que tivesse sentido ou estivesse a sentir isto na vida deles. Por isso, tendo isto em conta, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Penso que não. Acho que sim, foi... Gostei de cá vir, eu nunca tinha feito assim uma coisa destas. Mas foi giro. E pronto, espero que vos consiga ajudar de alguma forma. E nós agradecemos aqui a tua presença também. Sim. Obrigada. Obrigada. Foi E obrigada pela água, sou-me pela vida. Vestido de calor. Sim.